Olá, meu nome é Henrique e essa é mais uma aula do nosso curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre como colocar o seu questionário, fazer o seu modelo de formulário para coleta de pesquisa online. E também, se você quiser, para que vai ser utilizado no curso também, para o método de você checar e para ensinar as pessoas a digitarem os questionários se eles forem utilizados em campo, né, de pesquisa. O que é colocar a sua pesquisa na nuvem? Não é jogar o seu questionário pela janela no ato de desespero, e sim a gente colocar num serviço que é do Google, em que a gente pode possibilitar para qualquer pessoa acessar, enquanto o servidor do Google estiver funcionando, o seu questionário. Então você vai perder essa desculpa também de falar que seu cachorro comeu ou jogou fora os seus questionários. Então, dois alertas. Nessa aula, como já falei, nós abordaremos a modalidade de coleta online de dados. Se você estava pensando que a gente vai trabalhar como fazer um questionário bonito no Word ou no LibreOffice, onde é que for, a gente não vai fazer isso. E também a gente já tem um modelo aqui, se você está preocupado em fazer um modelo bonitinho, coisa e tal. Eu acho que tem um questionário aqui que está à disposição, você vai poder clicar no link que vai estar embaixo na descrição do vídeo. E você pode ficar livre para adaptá-lo para a sua pesquisa do jeito que você bem entender. Se achar horroroso também, você pode, e tiver alguma dica, você pode fazer um comentário aí. Os objetivos aqui são utilizar o Google Docs para criar o nosso questionário, que é um serviço do Google, vou mostrar para vocês como fazer o login, coisa e tal. E também disponibilizar e publicar o nosso questionário. Antes de começar, a gente precisa fazer o download de um questionário modelo, que a gente vai usar um teste de dependência de nicotina de Fagestrom. Clicando aqui, você faz o download dele. E, para falar a verdade, eu acho que ele vai até abrir no seu navegador, o que foi o que acabou de acontecer para mim. E também você precisa fazer uma conta eu vou fechar aqui rapidinho, no Google Drive. Tá. Ok? Só fechando algumas abas desnecessárias aqui. Eu já tenho aberto aqui o questionário, mas eu recomendo que você faça o download, se você estiver usando o Google Chrome, que faça o download e abra num leitor, por exemplo, o Adobe Reader. E eu vou fechar isso aqui rapidinho. E vou clicar no link do Google Drive. Pronto. Se você não tem uma conta do Google Drive, eu recomendo você fazer, é de graça. E por mais que o Google também cheque, pelo menos para fazer os seus dados, para poder divulgar os anúncios dele de forma personalizada e tem acesso aos dados das suas informações, ele não difere muito do que as outras empresas fazem, como a Microsoft, Facebook e por aí vai. Então, para fazer o login, se você não tem uma conta Google, você vai precisar provavelmente de uma e faça sua conta. Tá tudo em português, é bem tranquilo e fique tranquilo. O Google Docs eu não vou me atender aqui muito, mas ele serve para criar vários tipos de documentos e trabalhar de forma simultânea nos documentos. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, o que não interessa para a gente aqui é a criação de um formulário. Eu vou clicar aqui, só para mostrar um exemplo. E aqui existe o formulário do Docs. A primeira coisa que ele me pergunta é que tema eu vou seguir. Eu posso escolher várias possibilidades aqui. Eu só peço para você ter muito cuidado ao escolher isso aqui, para sua pesquisa não parecer uma brincadeirinha. Por exemplo, esse ícone bonitinho de balõezinhos. E você digita o título para o seu formulário aqui. Eu sou bem preguiçoso e vou procurar aqui, porque Fagestrom é o nome, esse cara eu acho que é sueco, e o nome dele é o Inferno, para poder digitar e para poder aprender. Geralmente eu utilizo o tema padrão. Geralmente não, eu acho que eu nunca utilizei o outro. Tem uma forma de customizar mais radical que eu vou mostrar para frente, mas não é o objetivo agora. E aqui eu vou montando o formulário. A ferramenta está toda em português. A única coisa que eu acredito que é muito importante eu ressaltar aqui, se você não tem contato com os documentos do Google Docs, é que você não precisa ficar salvando o seu trabalho. Tem muita gente que pergunta assim: Henrique, como é que salvo? Não sei o que, eu estou com medo de fechar a janela do meu browser. E se minha internet cair? Isso aqui está sendo já salvo no servidor do Google, e toda modificação que você faz, pelo menos quase toda, porque demora uns certos segundos para poder fazer o backup, são salvas automaticamente. Então isso é uma ferramenta fantástica, você não vai perder madrugadas de trabalho no meio do caminho aqui, se a sua internet cair, se ela for dar oi, se ela for, enfim, for ruim,
você tem essa possibilidade de salvar. Enfim, então para começar eu vou a estrutura básica do Docs, do Google Formulário. É simples, a gente vai digitar o nosso questionário, que a gente já tem lá o modelo em PDF, e o pessoal do curso também já escolheu os questionários para poder digitar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é o título da pergunta, onde é que você insere o título dela, bem lógico, né? Que no nosso caso é nome completo dessa ficha aí. O nome completo, aqui você tem um texto de ajuda, se você quiser explicar melhor o que é. Eu recomendo você não, tirando em situações que você precisa ser bem descritivo, você não utilizar esse texto de ajuda. Então, existem vários tipos também aqui de tipos de pergunta, em que você pode escolher, por exemplo, texto, em que a pessoa digita nessa quadradinha aqui, nesse campo, o texto de parágrafo, que é uma resposta mais longa, por exemplo, se você quiser perguntar qual é o sentido da vida. De múltipla escolha, em que a pessoa tem a possibilidade de marcar uma possibilidade. Caixas de seleção, onde ela pode escolher várias possibilidades. E você pode adicionar aqui outros se você precisar do seu questionário. Escolha de uma lista, em que você coloca várias opções aqui. Essa, por exemplo, aqui é um tipo de lista, em que eu tenho várias possibilidades aqui. Uma escala, onde você pode colocar marcadores de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Você pode utilizar esse tipo de pergunta. A grade é um pouquinho mais complicado, mas eu vou botar um exemplo aqui. Seria como exemplo, você tem um questionário em que as respostas são mais ou menos padronizadas. Tipo, discordo totalmente, concordo totalmente. É aqui que você coloca nas linhas. Nas linhas você coloca os itens do seu questionário. Por exemplo, sou feliz a maior parte do tempo. A segunda seria, já pensei em comprar. Não, vamos fingir que isso aqui é para depressão. Em me matar. O terceiro, enfim. Tá bom aqui. E aqui no marcador de coluna seria discordo e concordo. Eu vou dar um okzinho aqui, só para vocês verem. Então aqui a pessoa tem os itens e aqui os padrões de resposta. Clicando nesse botão, eu volto a editar, que isso aqui não é o objetivo agora. Então só para mostrar o que era grade. A data, se você quiser colocar a idade aqui, a pessoa vai ter o mês para escolher, o dia e o ano. Mas por que está ao contrário aqui? O mês vem primeiro, o dia vem primeiro. Porque isso aqui é uma ferramenta que foi feita primeiro em inglês, que é a língua mais utilizada, não é a mais utilizada do mundo, provavelmente o chinês é, porque tem mais gente. Mas enfim, é uma língua que esse instrumento aqui foi desenvolvido, e lá eles preferem colocar o mês na frente do dia. Vou colocar aqui, pronto. Aqui já está a ferramenta. E mais para frente a pessoa pode até clicar no calendário para facilitar a vida dela. No caso, se a pessoa nasceu em 1912, isso eu acho que esse calendário não vai ser tão útil feito essa lista aqui do lado. O horário, se você por acaso querer perguntar alguma coisa sobre hora de alguma coisa. Enfim. Então vamos fazer o nosso questionário. Primeiro é o nome completo e é isso. A resposta é um tipo de texto, não é um texto de parágrafo, porque eu acredito que nenhum parente do Dom Pedro, da família real, vai responder isso. Enfim, eu aperto aqui, eu tenho essa possibilidade aqui de fazer uma pergunta obrigatória. Vou colocar aqui e concluído. Eu já tenho o primeiro item do meu questionário. É muito tranquilo de fazer, você percebeu, e não tem muito mistério. Aqui na descrição do formulário é onde você insere as instruções que a gente já falou numa aula anterior sobre como você deve escrever boas instruções para os seus respondentes. Agora a gente vai para a segunda, é só abrir aqui, pronto, que é a idade.
Eu vou deixá-la aqui como texto, mas eu poderia também deixá-la como data. Bom, a gente pode até deixar aqui como data. A gente pode incluir o ano, se quiser ou não, e incluir a hora, que não é o caso. A vantagem de colocar mês e dia é que, se sua pesquisa demorar algum tempo, você consegue calcular a idade exata do seu participante, se for interessante para o seu propósito de pesquisa. Vou colocar aqui só para ficar bonitinho e ficar diferente. Vamos para o próximo item, que é e-mail. E ela é da forma de texto, eu não tenho aqui um sistema de validação, e vou colocar como obrigatória. Eu não tinha colocado essas outras como obrigatória, e vou voltar aqui, é simples, só clicar nela e colocar como obrigatória. Pronto. Vamos para a próxima pergunta, que é sexo. Sexo, ao contrário das outras duas, ela é de múltipla escolha. Eu vou colocar aqui o primeiro, masculino, porque está ali no questionário, eu não sei porque que eu botei primeiro, e feminino. É uma pergunta obrigatória, vou colocar aqui, e assim por diante. E o que eu já fiz aqui, que eu já esqueci, é colocar uma numeração. Eu vou colocar aqui rapidinho. Eu sou um pouco obsessivo, o ponto ficou separado, então fica separado para todo mundo. Pronto. Próximo item, agora sim, é o Fagistron. Eu vou colocar aqui, vamos... Se eu quiser aqui colocar, vamos lá, adicionar item. Quanto tempo você fuma o seu primeiro cigarro? Vou colocar aqui 5. Ok. É uma pergunta de múltipla escolha, que tem essas possibilidades aqui. Dentro de 5 minutos. Entre 6 e 10 minutos. Entre 31 e 60 minutos. E após após 60 minutos. Pronto. Eu já vou colocar aqui como uma pergunta obrigatória. E como o resto do questionário é basicamente a mesma coisa, em termos de são todas questões de múltipla escolha, é bem tranquilo de fazer. Eu vou fazer mais duas questões aqui e a gente para com essa parte para você começar a praticar o resto. Então vou copiar e colar aqui. A preguiça sempre em primeiro lugar. É uma questão de múltipla escolha. Que é sim e não. Sim. Não. É uma pergunta obrigatória. E mais uma. Qual o cigarro do dia que te traz mais satisfação? 07 ponto traço i. Vamos lá, múltipla escolha também. E o primeiro da manhã. Outros. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta obrigatória também e concluído. Então aqui eu não vou terminar de fazer o questionário, tem mais perguntas aqui. Mas a ideia do Google Docs é você fazer simples e relativamente tranquilamente o seu questionário. O que pode ser interessante para você aqui? Se você faz a múltipla escolha, você pode trocar a página do seu questionário. Vamos supor, se a pessoa responder sim para a primeira, ela já pula para outra parte. Você pode colocar aqui, utilizando isso aqui, essa ferramenta aqui. E o que eu tinha falado na aula anterior, que você pode adicionar recursos interessantes aqui.
Aqui a gente tem o que eu já falei, que são texto de parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, as avançadas aqui, o que eles chamam, e também utilizar quebra de página, para o seu questionário não ficar muito grande numa página, que do ponto de vista que eles chamam de usabilidade, não é legal você colocar questionários muito extensos em que a pessoa precisa rolar. Você pode colocar imagens, por exemplo, o logo do seu laboratório lá em cima e o cabeçalho da sessão se você está falando, por exemplo, questionário de dependência de nicotina e de depressão. Feito isso, nosso questionário já está quase pronto para ser publicado. Eu não vou terminar aqui, eu vou terminar daqui a pouco, sem ter gravado, para a gente ir para a próxima etapa. Então, o que você pode colocar aqui? A página de confirmação, você pode colocar uma coisa menos seca que isso, falando muito obrigado. Sua resposta foi registrada. Aqui você pode mostrar um link para a pessoa, se ela quiser para enviar outra resposta, que não é o nosso caso, a gente só quer um participante por vez. Publicar e mostrar um link para os resultados desse formulário a todos os entrevistados. A gente não tem muito interesse nisso agora, só para frente. E enviar o formulário. Clicamos aqui no enviar formulário. A gente já aparece aqui um link que você pode mandar por e-mail para poder usar como spam, né? Compartilhar através de redes sociais, como o Google+, o Facebook e o Twitter, ou enviar já por e-mail, tá bom? Se você quiser convidar outros editores, você já pode adicionar aqui para as pessoas poderem trabalhar em grupo, a pessoa do seu time de pesquisa. Aqui ele já pede o seguinte: após uma coisa é fazer o formulário, outra coisa é coletar os dados. O Google Docs também tem uma possibilidade de criar, já está me informando, uma nova planilha em que todas as pessoas que responderem meus dados vão ver essa planilha e vão ver o formulário e eu vou poder ver o que elas digitaram em uma planilha, ou traduzindo para o nosso curso aqui, um banco de dados. Eu vou colocar aqui, nova planilha, teste Ferguson, respostas, que já está até um nome bonitinho aqui. Criado isso aqui, ele aparece uma coisa aqui que ele está trabalhando, criando uma planilha. E você pode vir aqui, clicar aqui no ver formulário publicado, e aqui a gente já tem o nosso formulário. Mandou isso aqui para a pessoa digitou as coisas, apertou enviar, você coletou a informação dela. Se você quiser editar, você vem aqui. Eu vou fechar essa aba aqui. E se você quiser ver as respostas, que no nosso caso a gente não tem nenhuma, elas já estão aqui, certinhas, prontas para a gente analisar ou depois levar para o R. Aqui, toda pessoa que entrar no banco, a gente vai ter um registro aqui da hora que ela fez e a data que ela fez o registro. Então, basicamente, é assim que funciona o Google Drive. É muito simples e você tem que mexer aí, tenta fazer o exemplo aí que eu fiz para poder treinar. Se você quiser essa parte um pouco mais avançada e quiser modificar, se você tem noção do que é CSS e HTML, você também pode mudar a cara. Eu vou clicar aqui, ver formulário publicado, essa cara feia do formulário, que eu acredito que é feia, embora tenha usabilidade aqui os princípios. Para fazer isso, você pode somente copiar os elementos aqui do seu formulário, dar um Ctrl C, copiar em outra parte do browser e, utilizando aí seu navegador, você pode, ou um editor de HTML, você pode editar o seu formulário aqui. Então, utilizando as IDs e as div tags aqui, você pode editar o layout do seu questionário utilizando HTML e CSS. Se você não sabe isso, não se assuste, não se preocupe, mas isso aqui é um caminho que pode ser utilizado também se você sabe um pouquinho mais de computação. Enfim, de computação não, mas enfim, de linguagens de marcação e layout com CSS. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.